Bem, malta, bem-vindos de volta ao Boteco da FPL. Desta vez só vêm dois hosts, porque os outros dois decidiram baldar-se. Um, por motivos perfeitamente justificáveis, visto que a semana passada também não tivemos episódio, porque tivemos a casar o nosso Tiagão, que está agora em lua de mel em Zanzibar e, portanto, não consegue marcar presença aqui neste episódio. E o outro, por motivos um bocadinho menos legítimos, que têm a ver com o trabalho. E, portanto, nunca é tão justificável como estar de papo para o ar numa praia do Índico. Pausa das seleções, como é habitual, futebol muito fraquinho, pouco interessante, e já estamos todos cheios de saudades aqui da nossa, tanto da Premier League como da Fantasy, mais em concreto. E eu e o Ricardo estamos cá para discutir um bocadinho aquilo que vai acontecer esta semana. Depois da pausa das seleções é sempre... No fundo, são os que interessam, não é, Manel? Porque como a classificação mostra, quem percebe disto está cá sempre. Sim, é verdade, exatamente. Até pela ordem em que começamos a falar se vê quem percebe mais disto, não é? Mas sim, olha, e se calhar começamos exatamente por aí, Ricardo, que é no nosso tema livre desta semana. A ideia era falarmos um bocadinho do pós-seleções. Esta pausa é sempre uma pausa em que nós vemos jogadores que atuam na Premier League, mas que ou não atuam com tanta frequência ou que não estão em tão boa forma e que depois chegam à seleção e aparecem num grande momento de forma. Temos um exemplo claro na nossa, que é o Bruno Fernandes. E depois, por outro lado, temos jogadores que até atuam regularmente nos clubes e que estão em boa forma quando estão a jogar na Premier League e que chegam às seleções e fazem exibições um bocadinho mais fracas. E isto faz com que depois haja aqui algumas trends de mercado na Fantasy que têm por base as exibições das seleções e não por base a consistência que os jogadores têm tido nas suas equipas. Portanto, como é que vês aqui estes movimentos no pós-seleções, aqui nesta fase de rescaldo da pausa internacional? Sim, olha, eu concordo muito com isso e acho que é importante também discutirmos isso um bocadinho, exatamente porque neste momento a malta está cheia de vontade, como tu disseste, porque está farto dos jogos de seleção e quer muito mexer na equipa e preparar a equipa para o que aí vem, mas quem não tem o wildcard para o fazer, às vezes tem que fazer aqui uns moves mais arriscados e dar uns hits, não é? E eu acho que este é claramente o momento errado para o fazer. Quando se vem das seleções, como tu disseste bem, há sempre ali 1 ou 2 jogos de ajuste, as próprias equipas, não só os jogadores, as próprias equipas não começam logo a jogar da mesma forma como estavam antes e portanto não sei se um move nesta fase é o melhor move, porque imagina, e tem-se falado, e tu deste alguns exemplos, tem-se falado por exemplo da troca direta do Alvarez com o Watkins é um bocadinho mais caro, mas é uma troca ali mais ou menos óbvia para segundo avançado. Até porque o Watkins vinha de uma boa forma e tem uma boa run de jogos agora a seguir. Mas quem sabe se o Alvarez não vem melhor agora do jogo da seleção argentina e não chega e joga bem, e o Watkins, que até foi titular, até agora vem com uma forma diferente. E quem diz isto, diz alguns jogadores que saíram tocados e não tens a certeza se jogam. Imagina, o Robo lesionou-se, não é? E se calhar até vai ser operado. O Saka está ainda lesionado também, não se sabe muito bem em que forma é que vem. O Mitoma lesionou-se no Japão. Há ali um conjunto de jogadores que há algumas dúvidas sequer se vão jogar. E, portanto, arriscar nesta fase, eu diria, deem 1 ou 2 game weeks, vejam como é que os jogadores estabilizam e as próprias equipas, e depois sim fazer os movimentos já um bocadinho mais pensados e tendo a certeza, porque a pior coisa que nos pode acontecer é trocarmos agora, gastarmos um hit, por exemplo, a fazer esse movimento e sai-nos ao contrário e o Alvarez é que marca em vez do Watkins. Vamos ficar lixados, não é? Sim. Não, e eu acho que além desses dois fatores que tu referiste, portanto, da forma com que os jogadores reaparecem e também das lesões e do facto de poderem estar disponíveis para os jogos, acho que há também um terceiro fator que tem a ver com os jogadores que não atuam em seleções europeias e que, portanto, têm viagens grandes. E estávamos aqui em off a falar um bocadinho antes de começarmos a gravar sobre o Darwin, que eu, por exemplo, tenho na equipa e que, se a lógica do Klopp se mantiver, não vai ser titular neste jogo, porque é um jogo no sábado ao 12h30 e, portanto, a seleção uruguaia, salvo erro, jogou ontem à noite ou joga hoje, e depois com a viagem de regresso ele já chega muito em cima da hora do jogo e, portanto, não vai ser titular. Habitualmente o Klopp não coloca nem o Darwin nem o Luís Dias como titulares no rescaldo da pausa internacional,
e portanto cá está um jogador que estava numa forma boa no Liverpool e que também teve numa excelente forma agora ao serviço da seleção, volta, mas não vai jogar e portanto não vale a pena estar a apressar uma potencial transferência, porque a probabilidade de obter returns é mais baixa. Esse é um bom exemplo, até porque, por exemplo, o Darwin está numa boa forma e podia ser uma opção interessante, também muita gente falou dele. Por outro lado, o Jota até nem jogou muito na seleção e se calhar vai ser ele o titular. Portanto, isto prova aqui que esta semana se calhar não é a melhor semana para fazer esses moves. Até porque se calhar na próxima já vai ser muito mais interessante comprar o Darwin. Mas pronto, acho que é um bocadinho isso. É isso. Pronto, e com isto encerramos aqui o nosso tema. A recomendação é, não se esqueçam, não apressar as transferências e ter um bocadinho de cuidado, esperar para ver, esperar uma Game Week, como dizia o Ricardo disse uma ou duas, eu se calhar ficava-me só por uma, porque acho que para a semana já conseguimos perceber exatamente quais é que são os jogadores que vão jogar, até porque passadas 10 Game Weeks, acho que todas as equipas já têm um 11 base relativamente sólido e, portanto, é de esperar que para a semana as equipas voltem à estrutura habitual e que, portanto, não tenhamos tantas mudanças como vamos ter nesta e tantas surpresas como certamente vamos ser presenteados aqui nesta Game Week. Mas então bora avançar, Ricardo, aqui para a análise do buy, hold e sell da semana. Bora lá, pá. Vamos para o nosso mercado de transferências. Olhem, começar aqui pelo buy. E o buy esta semana é talvez dos 3 movimentos o mais interessante, porque podemos ajudar aqui a fazer aquelas alterações cirúrgicas nas equipas. Mas só começando, eu acho que há um buy óbvio e só o estou a puxar. Eu acho que é óbvio para todos, mas estou a puxá-lo porque o ownership é baixo ainda, no meu entender. Portanto, comparando com um Haaland, por exemplo, tem para aí 88% de ownership, nós temos um Salah que tem 36% de ownership. Pai, e nesta fase, não sei se tu concordas ou não, Manel, eu acho que sim, porque também, como eu, tens o Salah desde o início, mas diz-me tu, quem não tiver o Salah na próxima run de jogos pode desistir da Fantasy, não? Eu acho que sim, honestamente. Acho que não ter o Salah nesta fase é um erro. Aliás, já foi um erro na jornada passada, não é? Em que ele pontuou muito bem e acho que vai continuar a pontuar. Agora o jogo com o Everton também tem potencial para dar bons returns e com 30 e pouco por cento de ownership, acho que deve ser das percentagens mais baixas de sempre de ownership do Salah na Fantasy, o que é estranho, porque ele, aliás, não é estranho, eu percebo, é um tema de budget e do facto de tendencialmente acharmos que temos que ter o Haaland e portanto Haaland mais Salah bloqueia um bocadinho a liberdade para construir uma boa equipa overall e portanto acho que as pessoas optam por não ter o Salah e manter o Haaland. Eu, por exemplo, optei pelo contrário, neste momento não tenho o Haaland porque quis manter o Salah, achei que o Haaland estava a quebrar um bocadinho em termos de forma e a verdade é que o Salah, se olharmos para as pontuações, está praticamente ao mesmo nível e portanto... Nem imaginas que eu gosto desse move, oh Manel. Sim, não, eu sei, olha, eu sei que acho que vai doer nas próximas jornadas. Eu sei, principalmente nesta jornada, pá, em que o City joga com o Brighton, que tem uma defesa miserável, estou à espera do impacto da minha decisão, mas quando a tomei já sabia qual era o risco que estava a correr. Calma, já lá vamos ao Haaland, pá, Olha, é isso. Mas acho que aqui é mais ou menos óbvio, a próxima run para o Salah, se havia momento na época que era interessante tê-lo, até porque ele tem entregado sempre, este é o melhor, porque Everton, Nottingham Forest e Luton são tudo equipas relativamente frágeis, ainda por cima com 2 jogos em casa, acho que o Salah vai mesmo render nesta fase. Olha, já que estamos a falar de médios, tens aí mais alguém em vista para o meio campo que possa fazer sentido ou não? Tenho o Pedro Neto, que embora tenha sido convocado para a seleção, jogou só ali uns minutos num dos jogos e portanto descansou bem, não teve muita sobrecarga física, vai regressar lesionado, é um jogador que é titular indiscutível no Wolverhampton e portanto também não há o tema de eventualmente poder ir para o banco nesta jornada, acho que vai jogar garantidamente e depois é um jogador que é no longo prazo, eu acho que é um jogador que quando está em forma é agnóstico aos jogos que tem. Primeiro ponto, o Wolves acho que está a melhorar
em termos exibicionais e até em termos de resultados. Os últimos 3 jogos não perdeu nenhum dos 3, foram 2 empates e uma vitória. A vitória foi contra o City, pronto, foi um jogo um bocadinho, foi um resultado se calhar um bocadinho atípico e pouco expectável, mas o Pedro Neto já leva 5 jogos consecutivos a fazer returns. Portanto, quer sejam assistências, quer sejam golos, ele tem conseguido returns, e nestes 5 jogos defrontou, por exemplo, o Liverpool, defrontou o City, defrontou o Aston Villa, que também está numa grande forma, e portanto isto prova que ele é barato, é agnóstico à dificuldade dos jogos, retorna regularmente, e portanto acho que é uma boa aposta aqui nesta Game Week, em que se calhar há outras opções de médio que não são tão certas para serem titulares. Esqueci-me de um ponto, o jogo é com o Bournemouth, e portanto, claro, é um jogo também com grande potencial. Eu até reforçava não só nesta Game Week, mas também nas próximas, porque o jogo mais difícil que tem é com o Newcastle, mas é em casa, e portanto o Pedro Neto até num contra-ataque ali daqueles que ele costuma fazer, que parece vai de mota, também pode render, e depois vem o Sheffield, que é uma equipa que defende muito mal, portanto Exato. acho que pode ser mesmo aí uma boa aposta nesta fase. Olha, só para irmos a outras zonas do terreno, eu vou dar uma, e depois vou-te fazer uma pergunta sobre outra. Eu acho que na defesa, confirmando-se esta lesão do Robertson, ainda por cima fala-se em 10 semanas no mínimo, e se não for operado, portanto se for operado ainda mais, o Tsimikas passa a ser uma opção interessante. O que é que achas? Sim, imagina, como tu sabes, eu não adoro o Tsimikas como jogador, mas sim, claro que sim, ou seja, vai se tornar titular. Podes pôr na fantasy só os gajos que gostas, meu, calma. É isso. Vai se tornar titular indiscutível do Liverpool. O Liverpool tem as próximas 2 jornadas, são jogos em casa com o Everton, depois com o Forest, e assim com o Luton fora. Com o Luton fora, exatamente. Depois recebe o Brentford, e depois sim vai à casa do City. Portanto, ou seja, acho que os próximos 3 jogos são muito acessíveis, e depois há um quarto jogo que já é se calhar um bocadinho mais complicado, mas que continua também a ser acessível por ser um jogo em casa com o Brentford, que eu acho que está a piorar um bocadinho em termos de forma, e o Liverpool, pelo contrário, está numa forma ascendente. E portanto sim, acho que é uma excelente opção, é uma opção barata, titular no Liverpool, que está a melhorar de forma. Acho que é uma boa compra. Esse é um grande ponto, é um dos pontos, custa 4.4, não é? É fácil de encaixar, e o Tsimikas tem uma coisa boa, que é, não vai ser provavelmente pelas clean sheets, apesar de poder pingar uma ou outra que ele vai render, mas ele ataca muito, às vezes ataca demais e depois também não defende muito bem, mas ele ataca muito, e portanto pode sempre pingar qualquer coisa. Olha, só para fecharmos o bye, eu queria ir aqui um nome que sei que te vai agradar, porque é do teu coração, e tu sabes que eu já o ano passado lancei-lhe uma macumba, mas ele este ano parece que está demolidor. E portanto, a malta vai sobreviver sem o Watkins ou não nos próximos jogos? O que é que tu achas? É claramente a segunda melhor opção? Eu acho que sim. Eu acho que nesta fase sim. O Aston Villa está numa grande forma. O próximo jogo, atenção, eu acho que o próximo jogo vai ser um bocadinho mais complicado, que é o West Ham, para o Villa, sim, é o West Ham em casa. Mas depois a partir daí o calendário facilita um bocadinho, e acho que o Watkins vai continuar a fazer bons rolls, vai continuar. O tema ali dele é que ele está ali num valor, pelo menos sempre que eu tento colocar, que não é carne nem é peixe, ou seja, ele não é premium, mas também não é barato porque é 8.2. E a minha pergunta para ti é, tendo em conta que não o colocando e colocando outras opções como o Alvarez, o Darwin ou o Højlund, pode permitir encaixar noutros lados, qual é que é a tua escolha? Tu preferes ter o Watkins, que é mais certo, e depois comprometer outra zona do terreno, ou achas que uma destas 3 opções pode ser boa opção? As 3 que eu disse, o Darwin, o Højlund ou o Alvarez? Eu acho que há aqui dois tipos de abordagem à questão, que é, por um lado, malta que tem Haaland e Salah, ok? E essa malta acho que tem dificuldade em encaixar o Watkins, precisamente por aquilo que tu disseste, pronto, exatamente. E depois há a malta que só tem ou o Haaland ou só tem o Salah, que é o meu caso, e para essa malta é evidente que tem que ter o Watkins. Pronto, portanto,
para este grupo, é claro que o Watkins tem que estar na equipa. Para o primeiro grupo, eu percebo que seja complicado encaixar, mas, por exemplo, se tu comparares com o Darwin, não é assim tão mais caro que o Darwin. E acho que neste momento é uma aposta muito mais segura. Se, por exemplo, tu comparares com o Alvarez, já percebo o argumento. Acho que já é uma diferença que não é negligenciável. Sim, Mas a diferença... mesmo o Hoyland também está ali na camada do Darwin e não tem sido também um jogador que tem pontuado muito, não é? Portanto... Exato. Portanto, eu acho que se comparares com esses dois, o Watkins sem dúvida, se comparares com o Alvarez, já posso perceber que haja um custo de oportunidade, tu estás a pôr o Watkins versus pôr outro jogador noutra zona do terreno, mas pronto, como tu sabes, isto tem sempre que ser analisado caso a caso, não há uma receita mágica. Vou pensar no teu caso, tenho essa decisão para tomar. Olha, tens que me enviar um print da tua equipa e eu dou-te uma resposta. Eu vou perguntar no Insta. Sim. Olha, no Holds, já percebeste que o meu hold era claro, é o Haaland, só por causa da trend que houve aí há uns tempos de o tirar, que acho que a malta perdeu a cabeça, e como tu disseste bem, Brighton e United são duas equipas que não defendem grande coisa e portanto em jogos abertos acho que vai ser perigoso, mas eu queria perguntar e ouvir mais era a tua opção. Qual é que é a opção de hold que tu achas que é mais óbvia e que tens aí para dar à malta? Olha, eu tenho Bruno Fernandes, porque se calhar um bocadinho contra tudo aquilo que disse no início, porque estou a basear um bocado esta opção, mas atenção, uma opção de hold não é uma opção de buy, e eu acho que há aqui uma diferença. E é titularíssimo, não é? E ele é sempre titular. Pronto, é isso, e era aí que eu ia chegar, que é, eu acho que quando tu tens um jogador, baseares a decisão de o manter na exibição, nas exibições que ele fez há 4 dias atrás quando estava na seleção, é uma coisa. Baseares as decisões de comprares um jogador nas exibições que ele fez na seleção há 4 dias atrás já é outra, porque estás a queimar uma transferência. Portanto, eu aqui escolhi o Bruno Fernandes como hold, porque pronto, na seleção, mas isto já tem sido... Atenção, isto tem sido uma coisa que se tem visto já nas últimas pausas para seleções. O Bruno Fernandes sempre que vai à seleção, aparece outro. Está feliz, está soltinho, joga. Alguns jogos também são contra pinos. Chamam-lhe o Príncipe Bruno, que é no reinado do Ronaldo quem reina é o Príncipe Bruno, foi o que eu li. Exato. Não, mas ele chega lá, joga, faz assistências, faz golos. E, portanto, se ele tivesse esta consistência no United, ao preço que está, sem dúvida que teria uma ownership muito superior. Mas pronto, só para concluir, eu acho que é uma boa opção de hold, porque se ele conseguir manter o nível exibicional que apresentou no fim de semana passado, sem dúvida que é um asset a ter aqui na Fantasy. Diz-me uma coisa, se estivéssemos a falar de buy e não de hold, tu davas primazia a um Nandes versus os dois do Tottenham que toda a gente quer, ou não? Não dava. Não dava porque, primeiro, o Maddison é mais barato e eu acho que tem mais potencial do que o Bruno Fernandes, e depois o Son, apesar de ser um bocadinho mais caro, acho que também joga mais à frente, não é? Joga mais à frente, tem estado em melhor forma no clube. E portanto, cá está, como eu disse no início, e para não ser incoerente, porque senão a malta diz que eu digo uma coisa e depois faço outra, acho que as opções de buy têm que ser muito mais baseadas nas exibições no clube, do que nas exibições que os jogadores fazem na seleção. Olha, só para fecharmos então aqui o buy, hold e sell com o sell, já falámos um bocadinho, se calhar não é o melhor momento também para fazer vendas assim de jogadores que não temos a certeza se devem ou não ser vendidos. Talvez os mais óbvios são aqueles que estão tocados e que têm lesões, e esses, por exemplo, o Saka está em má forma, com uma lesão, recuperado agora, mesmo que não venha na melhor forma, se calhar é melhor, até pelo preço, colocar outro jogador. Mas eu diria que, para além dele, não sei quem é a tua opção. Eu, no meu caso, por exemplo, os jogadores do Luton, porque coloquei por causa da Double Game Week, estou a olhar para eles com outros olhos para os conseguir vender. Não sei se tens aí outra opção que também seja mais ou menos óbvia aos teus olhos. Sim, olha, para mim há uma óbvia que até nem tem a ver com a lesão, porque ele está lesionado e parece que só volta daqui a 2 semanas, que é o Estupinhã. Portanto, acho que
adicionalmente ao facto de estar lesionado, o Brighton já desde o início do campeonato tem mostrado que está com muitas dificuldades para suprir a lesão a ausência do Caicedo, e portanto tem tido muitas dificuldades em conseguir ganhar consistência no meio campo, e isso tem-se sentido também muito na falta de consistência defensiva que o Brighton tem tido, e que eu acho que é mais por falta de consistência no meio do que propriamente por falta de consistência na retaguarda. E por isso acho que o Estupinhã é sem dúvida neste momento uma opção de sell. Acho que há muito melhores opções de defesas, até no mesmo price point, e alguns deles mais baratos. Por exemplo, o exemplo que tu deste há bocado do Tsimikas é evidente, e portanto acho que é de vender. Olha, então acho que podemos fechar por aqui. Eu também concordo com a tua venda do Estupinhã. Acho que o Brighton não está a defender muito bem e, portanto, acho que é também uma boa opção, até porque há muitos defesas, ao contrário das outras posições, também há muitos defesas agora que fazem sentido, não é? Os defesas do Tottenham, os defesas do Newcastle, portanto há muita gente ali que pode ser uma boa opção. Exatamente. Olha, passamos então aos capitães, para fecharmos aqui o ciclo. Capitães, já percebemos que há aqui um mais ou menos óbvio, que falámos os dois, não é? Que é o Salah. Portanto, Sim. Salah a jogar em casa contra o Everton, acho que é, se não a melhor opção, pelo menos está no top 2. Eu tenho como primeira opção o Haaland, por causa do que te disse. O que é que tu tens aí mais, para além do Haaland? Sim, epá, eu percebo. Eu também poria, pronto, entre Salah e Haaland, eu eventualmente também poria o Haaland em primeiro lugar, porque acho que a defesa do Brighton é mesmo muito fraca, e portanto acho que o City vai marcar bastantes golos. Pá, espero que o Haaland não marque nenhum, para o meu bem, mas se tivesse que pôr dinheiro, diria que vai acontecer. Pronto, além destes dois, há aqui uma opção um bocadinho mais fora da caixa que eu gosto muito, e que tem a ver com o facto do Forest receber o Luton esta semana. Pronto, eu acho que o Luton é, neste momento, talvez a equipa mais fraca da Premier League, quer a nível defensivo, quer a nível exibicional no geral, e portanto acho que o Forest vai marcar golos. Eu diria que há duas boas opções, visto que o Tayo Awoniyi está lesionado, e portanto neste momento não vai Estás ser. pior que o Tiago, meu, e o seu Mabembo. Sim, há nomes complicados de dizer. Não vai ser uma opção. Diria que o Hudson-Odoi ou o Gibbs-White, se calhar pela ordem contrária, o Gibbs-White em primeiro lugar e o Hudson-Odoi em segundo, são boas opções de jogadores que podem pontuar contra o Luton. Olha, só para partilhar aqui uns nomes que eu também tinha identificados, e eu colocaria até este nome também a ser uma das cogitações para capitão dos principais, era o Trippier. Porquê? Pá, o Ok. Newcastle está a jogar bem, tem um jogo em Uhum. casa contra o Crystal Palace, que é uma equipa que Não marca gol. praticamente não marca golos. E portanto, epá, eu não sei se. Normalmente as pessoas não têm muita coragem de porem um defesa, porque se não houver clean sheet e se ele não render ofensivamente é muito complicado, vamos estar o jogo todo a chorar. Sim. Mas, epá, eu acho que isto pode correr bem, pá. O que é que tu achas? Olha, acho que me deste aqui uma ideia que eu vou explorar, porque efetivamente é uma boa opção. Aliás, eu acho que, Eles pronto, têm o quê? aquilo Pá, e 7 golos, não é? Em 8 jogos? tem muito poucos. Olha, na última jornada não marcaram, marcaram contra o United, mas isso também não é revelador de nada. Olha, estou aqui a ver, são mesmo 7. Eles marcaram 7 golos em 8 jogos. Eles nem um gol por jogo Sim, têm. epá, é muito pouco. E o Newcastle defende muito bem em casa, e acho que na eventualidade do Palace conseguir marcar um gol, os returns ofensivos do Trippier também estão a crescer. Ele começou a época com pouca propensão ofensiva, ou se calhar pouca propensão não é a expressão certa, mas com poucos returns, e agora nesta fase tem dado mais. Na última jornada Sim, fez uma assistência. estava como underachiever, não é? Ou seja, ele produzia muito, mas não estava a ter sorte. Sim, estava com
não conseguia ultrapassar o XA, não é? Tinha muito XA, mas não estava a conseguir chegar O lá. Diogo ia adorar esta discussão, pá. Mas pronto, e naquele jogo em que trucidaram o Sheffield, fez 3 assistências, portanto acho que nesta fase é uma excelente opção e por acaso até é aqui uma coisa que eu vou explorar com mais atenção até a deadline. Olha, só para não ficar já com esta fisgada, pá, vou-te dar outra, que é para ver se assim evito que metas o Trippier. Que é, tal como o Trippier pode parecer interessante, o mesmo pode ser também apostar em alguém da frente do Newcastle, porque é que, se não me engano, deixa-me ver aqui, é o segundo melhor ataque da Premier League. E, portanto, como não há certezas sobre quem é o avançado, será que o Gordon não pode ser aqui uma boa opção? Sim, mas olha, da mesma maneira que o Palace não marca muitos golos, também não sofre. Por exemplo, nas últimas 3 jornadas eles não sofreram nenhum golo. Conseguiram manter clean sheet os jogos todos. E portanto, eu não sei se iria tanto nas opções ofensivas. Enfim, sofrem golos. O Aston Villa marcou-lhes 3 golos há 4 ou 5 jornadas atrás. Sim, mas não é uma equipa que seja fácil também de golear, não é? Sim, ou seja, acho que não vai ser uma vitória muito expressiva do Newcastle, acho que vão ganhar o jogo, acho que não vão sofrer golos, acho que vai andar ali no 1-0, 2-0, não vai ser nada muito expressivo. Olha, só para fechar, porque acho que, e não sei se tens mais opções, mas ia lançar aqui mais 2 para cima da mesa, se tiveres alguma, queres lançar antes? Força, manda. Então olha, só porque tem-se falado um bocadinho de que o calendário pode vir agora a começar a ajudar o Manchester a recuperar. É verdade que tem um jogo em casa contra o City aqui nos próximos 3, mas se excluirmos esse da análise, os outros jogos são Sheffield, Fulham, Luton e Everton. E portanto a minha pergunta é, será que neste momento, tal como tu falaste do Bruno Fernandes, o Rashford ou o Højlund, um dos 3, podem ser opções interessantes também numa jornada em que vão jogar com uma equipa também que me parece muito frágil, como é o Sheffield United? É assim, eu acho que não há, como diria o Diogo, não há neste momento nem XA, nem XG, nenhum desses jogadores que justifique pô-los como capitães. Não, mas agora a sério, acho que não, honestamente acho que não. Nenhum tem estado a bom nível. O Manchester United não tem feito boas exibições, portanto nem sequer têm sido jogos em que eles tenham estado em bom plano, mas que por um motivo ou por outro não tenham conseguido marcar golos, ou que até tenham conseguido marcar golos, mas que os returns não tenham caído nos jogadores habituais e naqueles que nós temos nas nossas equipas da Fantasy. Portanto, não me parecem boa opção nesta Game Week, apesar do jogo ser com o Sheffield, não me parecem boa opção. O Tiago não vai gostar nada de ouvir isso, pá, que ele tá... eu nem sei se ele ainda tem lá os gajos do United na equipa, mas ele nunca os tira, porque aquilo é tipo os amuletos da sorte. Bom, olha, vamos fechar. Exato. Fechamos isto? Sim. Então bora, olha. Bem, foi tudo por hoje. Neste tão ansiado regresso, pá, finalmente vão ter aqui episódio. Desculpem lá a falha da semana passada. Mas olha, nada temam de estarmos só aqui eu e o Manel, porque como já dissemos, as ausências aqui do Diogo e do Tiago não fazem muita moça, porque como a classificação prova, pá, nós é que percebemos disto. E portanto, sigam as nossas dicas nas redes. Não sejam teimosos como nós, porque tipicamente as dicas são boas. Nós falhamos é quando não as seguimos. E se gostam do Boteco, pá, partilhem, vão lá subscrever no YouTube e no Spotify. E não percam o próximo episódio. Hasta, pessoal.